Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 50 minutos, Império. As manifestações de junho de 2013 foram maiores do que qualquer partido, sindicato ou entidade. Foi a força do povo que se expressou. E não era só por 20 centavos. Algo que parecia impossível aconteceu. Os políticos do sistema ficaram com medo. Prometeram e, como sempre, não cumpriram. Agora querem usar as eleições para manter tudo como está. Nós queremos mais direitos. Foi essa campanha que trouxe a juventude de volta para a praça pública. Eu sou Marcelo Freixo. Para a presidência, vou votar em Luciana Genro, 50, PSOL. Eu sou Luciana Genro, candidata à presidência pelo PSOL. Conto com você. Muito obrigada. A despedida a Eduardo foi inequívoca e emocionante demonstração de amor e de respeito a um político. Eduardo se revelou em sua morte. Os brasileiros passaram a conhecê-lo. E conhecendo, admiraram o que foi autêntico no exercício de sua vida pública e o quanto o político espelhava o homem íntegro, carinhoso e se realizava em melhorar a vida das pessoas. Nosso destino comum está traçado no legado de Eduardo. Nossa palavra de ordem neste momento é crescer. Crescer em maturidade política, crescer na escuta de nosso povo e na disposição para servi-lo. Vi com muita emoção o primeiro programa de TV que íamos levar ao ar. E me tocou profundamente a imagem do abraço que nos demos. Sem Eduardo, temos hoje o que sempre nos uniu. Tudo aquilo que fizemos juntos é o que faremos daqui para frente. O programa é em si mesmo o pacto selado, o acordo maior que nos une. A gente falava, eu vou de Eduardo e Marina. Agora, Beto, é a sociedade brasileira em nós. Exorto a todos, enfim, que saiamos do trauma da perda de Eduardo, dispostos a nos entendermos para levar adiante nossa missão. Devemos isto a ele e ao povo brasileiro. Não vamos desistir do Brasil. Agora é PCB. Você vai ver nesse horário eleitoral candidatos tentando te convencer que são favoráveis à educação, à saúde, ao transporte. Governistas dizendo que tudo está ótimo no país. Oportunistas da oposição falando que o país vai virar o caos se eles não forem eleitos. O PCB, diferente desses políticos profissionais, quer discutir o Brasil com vocês, ir às raízes de nossos problemas e apresentar propostas para mudar de fato este país. Para nós do PCB, a causa dos nossos problemas é a sociedade capitalista. E mudança para valer tem que apontar para uma alternativa socialista. Nestas eleições, não basta querer mudar. É preciso mudar na direção certa. Eu voto Mauriase 21. Agora é o PSTU. Construir nas lutas um Brasil para os trabalhadores. As empresas lucram muito, 16 bilhões em benefícios fiscais. As montadoras enviaram mais de 30 bilhões para o exterior. Agora os patrões jogam a crise para os trabalhadores com arroxo e demissões. Depois das eleições vai piorar com aumento de preços e juros. Os trabalhadores não podem pagar pela crise. É preciso parar a remessa de lucro para o exterior, reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários, garantir estabilidade no emprego e estatizar as empresas que demitirem. Para isso é preciso enfrentar os banqueiros e os grandes empresários. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente, PSTU 16. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Aécio Presidente. Meu nome é Aécio Neves, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 54 anos, sou casado e pai de 3 filhos, Gabriela, Júlia e Bernardo.
Eu tive a felicidade de passar a minha infância e boa parte da minha juventude em São João del Rei. São João de Tiradentes, São João de tantas histórias. E muito cedo eu aprendi a respeitar a obra política de homens como Juscelino Kubitschek, por exemplo. E sempre, em todos os instantes, ao lado do meu avô Tancredo, que junto com meu pai foram os meus dois grandes exemplos de vida. Exemplos, lições e valores que eu levarei sempre comigo. Aécio é senador, formado em economia, foi deputado federal, presidente da Câmara e 2 vezes governador de Minas Gerais. Eu acredito na política como instrumento para melhorar de verdade a vida das pessoas. E isso é possível, mas só acontece quando ela é feita com ética e é feita com seriedade. Na presidência da Câmara, Aécio liderou a aprovação da lei que acabou com a imunidade dos políticos para crimes comuns. Quem governa, primeiro tem a obrigação de fazer mais do que falar, mas também é preciso ter atitude, ter liderança, coragem para fazer o que é necessário, coragem para melhorar a qualidade da saúde, coragem para levar mais segurança às famílias, para melhorar a educação, para melhorar a qualidade do transporte público, coragem para fazer diferente. Minas Gerais é um estado maior que a Alemanha e a Inglaterra juntas. Tem o maior número de municípios do Brasil, são 853. Mas quando Aécio assumiu o governo em Minas, encontrou um estado em extrema dificuldade. A situação de Minas era gravíssima. Nós não tínhamos no início dinheiro sequer para pagar os salários. Portanto, era preciso agir rápido para resgatar, primeiro, a confiança das pessoas no governo e, em segundo lugar, a confiança das pessoas no seu próprio futuro. Numa gestão corajosa, Aécio diminuiu o número de secretarias, eliminou cargos e privilégios e, para dar o exemplo, cortou o próprio salário pela metade. Eu não fiz um governo de um partido ou de uma aliança de partidos. Eu fiz um governo com as melhores cabeças, com todos aqueles que tinham contribuição a dar. E fizemos algo inédito no Brasil. Estabelecemos metas para todas as áreas da administração pública. Alcançou a meta estabelecida, todos os servidores envolvidos recebiam um bônus no final do ano. Com Aécio, em menos de 2 anos, Minas voltou a crescer. E foi o estado do Sudeste que teve o maior aumento na participação do PIB nacional. Minas recuperou a confiança, atraiu novas empresas e reduziu o desemprego. Cresceram também as oportunidades e a qualidade de vida da população. A situação era tão grave que nós não podíamos estabelecer várias prioridades. Eu estabeleci uma: educação. E com o apoio dos professores e dos servidores, nós estabelecemos metas para todas as regiões do estado. O aluno aprendeu mais, todas as pessoas envolvidas ganhavam mais. Segundo o governo federal, as crianças de Minas têm a melhor educação fundamental do Brasil. E desde o início em Minas eu dizia o seguinte: olha, vamos gastar cada vez menos com a estrutura do estado para podermos gastar cada vez mais com as pessoas. E deu certo. Aécio foi eleito várias vezes o melhor governador do Brasil e terminou seu 2º mandato com mais de 92% de aprovação. Eu sou um homem de fé. Tenho fé em primeiro lugar em Deus, mas eu também tenho fé no amanhã, no futuro. Eu tenho fé na força do brasileiro para superar as suas dificuldades e vencer na vida. Porque quem constrói o seu futuro é você. É você com seu estudo, com seu trabalho, com o suor de todos os dias. O governo tem que ser o parceiro que vai te permitir uma qualificação cada vez melhor, vai te oferecer serviços públicos de melhor qualidade e vai fazer o Brasil crescer. Porque só crescendo é que nós vamos gerar empregos. E tudo isso é possível quando você tem um governo que haja com decência e com eficiência. E esse é o nosso jeito de governar. Aécio, bem-vindo. Aécio presidente. Dilma presidenta. Mais mudanças, mais futuro. O Brasil perdeu, durante anos, um tesouro inestimável: a capacidade de planejar e executar grandes programas sociais e grandes obras de infraestrutura. Como ministra, ajudei o presidente Lula a recuperar esse tempo perdido. Como presidenta, acelerei esse trabalho. E estamos conseguindo resultados muito importantes. Somos hoje um dos países com maior volume de grandes obras no mundo. Ao mesmo tempo, com os maiores programas de inclusão social e distribuição de renda.
Não é fácil tocar tudo isso. E não é só por causa da grave crise internacional. É porque encontramos ainda hoje obstáculos herdados daquele tempo em que o Brasil não se preocupava em planejar e executar. Mas a cada dia, isso vai ficando no passado. Com Dilma, cada área fundamental para o desenvolvimento é tratada de forma global e integrada. Isso ocorre no setor elétrico, no setor de ferrovias, rodovias e hidrovias ou no setor hídrico. Com um planejamento meticuloso, sempre enxergando o conjunto das coisas, Dilma fez avançar o grande trabalho de Lula. Concluiu, consolidou e ampliou obras em todo o Brasil, abrindo as portas para um novo ciclo de desenvolvimento. O Brasil de antes não tinha obras suficientes nem bem planejadas capazes de combater os efeitos da seca no Nordeste. Com Lula e Dilma, passou a ter. Dilma vem realizando obras monumentais no Nordeste, como a adutora do Pajeú, em Pernambuco, e o Eixão e o Cinturão das Águas, no Ceará. E o trabalho não para aí. Por toda a parte do semiárido, há uma grande obra já pronta ou em andamento, como a adutora do Algodão, na Bahia, a adutora do São Francisco, em Sergipe, o Canal do Sertão Alagoano, em Alagoas, os sistemas adutores de Piaus e Bocaina, no Piauí, as vertentes litorâneas, na Paraíba, e os sistemas do Alto Oeste e do Seridó, no Rio Grande do Norte. Mas a principal dessas obras é o projeto de integração do Rio São Francisco. São 2 canais, o eixo norte com 260 quilômetros e o eixo leste com 217 quilômetros, que vão levar água às regiões mais secas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando 12 milhões de pessoas em 390 municípios. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica já realizada na nossa história e uma das 50 maiores do mundo. A água que vai sair daqui vai encharcar muito o chão seco, mas principalmente vai irrigar de esperança e secar muita lágrima dos nordestinos. Na área de energia, temos outro exemplo dos desafios que Dilma vem enfrentando e vencendo. Antes, era impossível transmitir a energia que sobrava numa região para socorrer outra que estivesse em dificuldades. Com Dilma, isso mudou. Todas as regiões do país foram integradas pelo SIM, uma conquista que só foi possível porque em apenas 4 anos, Dilma implantou 23 mil quilômetros de linhas de transmissão, o equivalente à metade da circunferência do planeta. Para levar energia da usina de Tucuruí até Macapá e depois até Manaus, foi necessário instalar 3.300 torres ao longo de 1.750 quilômetros. 2 delas instaladas aqui para atravessar o rio Amazonas, na divisa do Pará com o Amapá, tem 295 metros de altura, só 29 metros a menos que a Torre Eiffel. É uma obra simplesmente espetacular. Dilma também está aumentando a oferta de energia em todas as regiões do país. Para isso, vem construindo 3 das maiores hidrelétricas da nossa história. Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, que já acionaram suas primeiras turbinas. E Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Belo Monte é a maior hidrelétrica em construção no mundo e, depois de pronta, vai ser a 4ª maior em capacidade de geração de energia, atrás apenas de Itaipu e de 2 hidrelétricas chinesas. Tudo aqui impressiona pela grandeza. O canal que vai levar 14 bilhões de litros de água por segundo até as turbinas da hidrelétrica, a barragem principal com 90 metros de altura, a quantidade de concreto suficiente para construir 48 maracanãs. A escavação de rochas, maior que a do Canal do Panamá. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Pois é, estamos. Por isso, quando falam que o Brasil está parado, eu até acho graça. A verdade é que o Brasil está se movimentando como nunca, fazendo o que tem que ser feito e realizando as obras que eram esperadas há décadas.
Com uma potência instalada de mais de 11 mil megawatts, Belo Monte vai gerar, em média, 4.571 megawatts, energia suficiente para atender 18 milhões de residências, ou 60 milhões de pessoas, o equivalente à população da França. Serão 18 turbinas. As primeiras entram em operação entre 2015 e 2016. Quando eu vejo uma obra deste tamanhão, não é o seu grande porte o que mais me impressiona, nem o que mais me alegra. É sim o tamanho do benefício que ela vai causar na vida das pessoas. Esta obra vai trazer, logo, logo, luz elétrica para milhões de brasileiros em todo o país. Isso é o que mais importa. Dilma também deixou para trás o abandono de décadas que tanto prejudicou nossas ferrovias, rodovias e portos. Dilma já construiu e ampliou 1.053 quilômetros de ferrovias. Duplicou e criou 3.003 quilômetros de rodovias. E está modernizando 18 portos. Mais que isso, Dilma está integrando todas essas modalidades de transporte num projeto logístico que vai encurtar distâncias entre os centros que produzem, os que consomem e os que exportam. Assim, vai agilizar e reduzir os custos com o escoamento de produtos, gerar milhares de empregos e dar um novo impulso à economia. O Brasil ficou décadas sem investir em suas ferrovias. Este trecho da antiga Norte-Sul, por exemplo, ficou 27 anos esperando para ser concluído. Isso causou grandes prejuízos ao país e aos nossos produtores. Estamos recuperando esse tempo perdido. Concluímos a antiga Norte-Sul. Outros 2.500 quilômetros estão em obras e 4.000 em processo de concessão. Ou seja, o Brasil vai voltar a andar nos trilhos, reduzindo custos e ganhando tempo e segurança no transporte de sua produção. Dilma está fazendo tudo isso e ainda mais. O pré-sal, por exemplo, se tornou uma realidade. E com ele, Dilma está deixando o Brasil pronto para uma nova era de desenvolvimento social e econômico. Em 2007, a Petrobras descobriu a maior camada inexplorada de petróleo do mundo, o pré-sal. Em 2010, o governo Lula criou um modelo de partilha para que as riquezas do pré-sal ficassem em poder do povo brasileiro. Em 2013, o país arrecadou 15 bilhões de reais com o primeiro leilão de uma área do pré-sal, o Campo de Libra. Este ano, Dilma contratou a Petrobras para explorar 4 novos campos do pré-sal. Junto com Libra, esses campos vão produzir de 18 a 26 bilhões de barris de petróleo, que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores do mundo. Por determinação de Dilma, no mínimo, 60% dos serviços e equipamentos usados no pré-sal têm que ser brasileiros. Isso vai gerar milhares de empregos e dinamizar toda a economia. Dilma também garantiu, por lei, que 1,3 trilhão do pré-sal sejam investidos na educação e na saúde. Isso sim é compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Fez um selfie com Dilma? Gravou um vídeo para ela? Então mande pra gente www.dilma.com.br. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho certeza que você já está surpreso com tanta coisa que a Dilma fez e você não sabia. Garanto que você vai ficar ainda mais. Esta campanha vai servir exatamente para isso. Para você ver como certa imprensa gosta mais de fazer política do que informar bem. Como só consegue falar mal e é capaz de esconder obras fundamentais que estão transformando o Brasil. É por isso que a gente diz que na minha primeira campanha a esperança venceu o medo. E nesta da Dilma, a verdade vai vencer a mentira. Dilma enfrentou uma tremenda crise mundial. Segurou o touro à unha e fez muita coisa, muita mesmo. Avançou com os programas que eu deixei e fez muita coisa nova. Ela só conseguiu isso porque foi um governo de continuidade, porque continuou e melhorou muita coisa que começamos juntos quando eu era presidente e ela era ministra. Dilma continuou a mudar o Brasil enfrentando as piores dificuldades que um presidente teve nos últimos tempos.
e uma das piores campanhas negativas de certa imprensa, que se transformou no principal partido de oposição. Ela enfrentou e venceu tudo isso, sem chiar, sem se queixar, sem se fazer de vítima. Por isso, ela está mais forte, mais madura e mais experiente. Por isso, eu lhe peço, não deixe a mudança parar. Não deixe o Brasil parar de mudar. É por ter feito tudo isso e não ter se esquecido de cuidar da educação, da saúde e do bem-estar dos brasileiros que Dilma está construindo um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. É por isso que uma parte do futuro já começou e outra já tem suas sementes bem plantadas. Você vai perceber isso cada vez mais durante esta campanha. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta. Chegou a hora de mudar. Patriotas do meu querido Brasil, o mundo rosáceo que o atual governo descreve com certeza é o de outro país, pois o Brasil não é. Vivemos uma época de incertezas, com inflação em alta, poucos investimentos e o crescimento não passa de 1%. A pátria amada sangra com mais de 50 mil dos seus filhos assassinados por ano. Não temos saúde para a maioria da população, a ponto de sermos obrigados a importar médicos até de Cuba. A educação, todos sabem, é um caos. Nosso transporte, pior ainda. E a corrupção está por todo lado. A maioria do povo exige que quer mudanças. E eu estou do lado desta maioria. Para endireitar o Brasil, Levi Fidelis, presidente, 28. Patriotas, a força das grandes nações está no respeito à Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está na Constituição. Mas o dever não é cumprido e o direito desrespeitado. Saúde pública desumana, homens e mulheres amontoados em corredores de hospitais, meses para consultas e exames. Como presidente, a Constituição será cumprida, honrando o direito de sua família ter uma saúde pública digna da nação líder que queremos. Goiás está com Emael, presidente 27. Juntos para o Brasil que queremos e podemos. Esse é o programa do Partido da Causa Operária, número 29. Para presidente, vote Rui Costa Pimenta, jornalista, escritor, 4 décadas de militância nas lutas operárias e populares. O PCO não faz promessas eleitorais, porque somente a força dos trabalhadores e do povo pode produzir as mudanças que queremos. Por detrás da aparência de um regime democrático, nosso país vive uma verdadeira ditadura, com jovens sendo presos por participarem de manifestações, com a polícia ocupando comunidades operárias e a justiça caçando o direito de greve e outros direitos democráticos da população. Queremos o fim do atual regime, uma revolução social, o governo dos trabalhadores da cidade e do campo e o socialismo. Everaldo é como um filho para mim, competente, transparente, sério. Para presidente, Everaldo, 20. Sou o pastor Everaldo. Defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas. Defendo a família como está na Constituição brasileira. Acredito que um Brasil com famílias fortes será uma nação forte. Sou candidato a presidente porque, igual a você, sinto que ninguém aguenta mais esta inversão de valores, onde o cidadão de bem está preso dentro de casa e os bandidos soltos na rua. Quero ser o presidente para restabelecer a ordem, trazer segurança e paz para cada família do nosso Brasil. O presidente que vai renovar a esperança e a alegria de viver. Vou cortar na carne, reduzir a máquina do Estado ao mínimo necessário e passarei tudo o que for possível para a iniciativa privada. O foco do meu governo será servir ao cidadão. Eu não vou decepcionar você. Eu não vou decepcionar o Brasil. Pastor Everaldo, presidente. Tome partido, Partido Verde. Quando o Partido Verde propôs que eu fosse candidato a presidente, vi que no próprio partido encontraria a companhia ideal para exercer a política que queremos e podemos fazer. Não se faz política sozinho. Ela deve ser sempre a arte do encontro. Eu morei nessa casa. Essa casa de laranja. Aqui é a igreja, ó. O meu padrinho. Eu conheço essa estrutura há 40 anos. Tudo bom? Vai
Vai sair. Vamos trabalhar para isso. Não tem um parque, não tem nada. Tenho a felicidade de ter nessa nossa campanha a professora Célia Sacramento, a vice-prefeita de Salvador. Você que já votou no PV, que acreditou na possibilidade da construção de uma sociedade melhor, vote mais uma vez no Partido Verde. Salve Jorge, esse é da gente, Eduardo Jorge, presidente.